Olá, queridos, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem da Palavra de Deus e a série de mensagens que nós estamos iniciando hoje é Exemplos da Fé. Vamos examinar na Palavra de Deus pessoas que possam nos motivar, nos inspirar a termos uma fé prática e saudável para a glória de Deus. Amém? E eu quero começar esse exemplo citando Noé. Noé é um homem que o próprio Senhor Jesus Cristo citou lá em Mateus capítulo 24. Então nós vemos que a história de Noé, a vida de Noé, não foi um mito. A história de Noé foi verdade, é uma realidade, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não mente. Então o que a gente pode extrair da vida de Noé? Talvez você possa estar pensando, mas por que não usar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo como fé? Mas talvez muitos podem dar desculpa, mas Jesus ele é perfeito, Jesus ele é o próprio Deus. Verdade, Jesus esteve aqui em carne como o próprio Deus, mas isso não anula o fato dele ser perfeito porque ele era Deus, porque ele esteve aqui em carne como homem, semelhante a mim e a você. E tudo que ele realizou no poder do Espírito Santo de Deus. Então, para você não ficar, ou alguma outra pessoa ficar com essa desculpa, vamos usar pessoas comuns como eu e você. E o primeiro exemplo que eu quero citar aqui é esse homem chamado Noé. E o texto que eu quero ler aqui com você se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ou seja, o dilúvio, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E através desse texto aqui nós vamos extrair 3 princípios, 3 lições que eu e você podemos colocar nas nossas vidas diárias para termos um exemplo de fé como a de Noé. A primeira coisa é temor a Deus. O texto diz que quando Deus avisou Noé, através da fé, ele temeu a Deus. E o temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria, faz com que eu e você andemos com o Senhor em justiça, em santidade, em integridade diante de Deus e diante dos homens. Lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 9, onde conta a história de Noé, vai dizer que Noé era homem justo e íntegro. Isso mesmo, diante do teu povo, do povo que viveu ali naquela época, Noé ele se destacava por essas características. Ou seja, andar com Deus é relacionamento, é intimidade, é um diálogo. Então a primeira lição que a gente extrai aqui do exemplo da fé de Noé é o temor a Deus. Segunda coisa que aqui no texto nos ensina é que a obediência de Noé. O texto diz que ele preparou a arca, ou seja, Deus deu uma ordem para ele e ele executou. Então essa obediência, uma vida de obediência à palavra de Deus, está ligado com o trabalhar em prol da salvação da família. Foi exatamente o que Noé fez. Então esse exemplo da fé de Noé, de temer a Deus, de obedecer a Deus, são 2 passos, nós vamos ver o terceiro daqui a pouco, onde eu e você precisamos colocar nas nossas vidas. E o terceiro ponto é, ele acreditou, diz o texto que ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então quando nós cremos, quando nós acreditamos no Senhor Jesus, ele nos justifica através da fé. Sendo assim, estamos em paz com Deus, através da justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós temos o exemplo da fé de Noé para seguir. Aí os 3 pontos são temer a Deus, obedecer a sua palavra e crer no Senhor Jesus Cristo. Quando nós seguimos esses 3 passos, nós estamos rumo a seguir a fé de homens e mulheres que fizeram a diferença na palavra de Deus em seus tempos, em suas épocas, e nós podemos fazer a diferença nos dias de hoje, seguindo o exemplo desses homens e dessas mulheres. Amém? Muito obrigado por você estar assistindo os nossos vídeos aqui no canal do YouTube. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que o Evangelho do Reino de Deus seja pregado por todo canto do mundo. Amém?
Deus abençoe, fique na paz. Até o próximo vídeo dessa série de mensagem Exemplos da Fé. Deus abençoe.